Fala, pessoal! Bora entrar pra live. Fala, pessoal! Deixa eu ver essa luz aqui. Aí, acho que agora melhorou. Tudo bem, povo? Muito bom ver vocês por aqui. Estamos ansiosos para falar com vocês. Muito bom, a gente está esperando o pessoal entrar na sala. Já convidei o Bruno. Para que o Bruno entre também na live. Vai ter assunto hoje, hein, gente? Deixa eu ver se melhora aqui a luz. Aí, achei que ficou melhor. Essa live vai render, hein? Cláudio, Rafa, Thiago, Gláucia. Gente, obrigada por vocês estarem aqui na live. Bora lá. Tô esperando o Brunão entrar. Quero vocês interagindo, hein? Quero perguntas. Tenho certeza que todo mundo tem perguntas para esse tema. Quem também tem dedo podre? Bora, Bruno. Bora, Bruno. Vamos entrar na live, pessoal. Olha, Ana, então você é uma das poucas. Nós também precisamos de você aqui na live para compartilhar com a gente como que foi que você conseguiu essa façanha. Bora, Bruno. O Bruno tá entrando na live aqui com a gente. É, isso aí, Cláudia. É um assunto muito bom que todos têm interesse. Até quem já teve a sua assertividade aí no relacionamento, que tá bem, eu acho que deve assistir a live, porque tem dúvida para todo mundo. Tô tentando aceitar o Bruno aqui, eu não tô E conseguindo. aí, Aninha? Oi! E aí, Boa Bruno? Deixa noite. eu baixar um pouquinho a música aqui. Aí. É bom dar um mistério, né? Para ficar um pouquinho mais distante, para deixar a galera ficar na É. expectativa. Muito bom, o pessoal entrando na live. Gente, Legal, vai legal. enviando um aviãozinho aí para os amigos. Tenho certeza que vocês têm vários amigos aí que precisam assistir essa live, né, Brunão? Já estou enviando para todos os meus amigos aqui, ó. Todos eles com o É, dedo vamos podre, enviando, galera. tudo. Vamos chamando que a gente vai fazer essa live e falar sobre relacionamento do dedo podre. Isso Hoje aí. o bicho vai pegar. Hoje vai. Hoje vai, o assunto vai render, hein? Só não pode Vai render muito, que render, amanhã às vai 6 horas da render. manhã a gente já tá no trabalho, na labuta, né, Bruno? Exatamente. A gente não dorme no ponto, né? Nem pode, né? É isso aí, tô dando um oi aqui pra galera. Muita gente entrando na live. Isso aí, galera. Vai mandando pros seus amigos. Não para dizer que eles estão encalhados ou que eles tenham o dedo podre, né? Mas assim, vale a pena pela amizade, né, Bruno? Bora convidar, pessoal. A gente já tem aí 11 pessoas ao vivo. Eu tenho certeza que tem mais gente aí no Instagram que precisa ouvir essa live.
Tá aí, Bruno? Pessoal, acho que o Bruno travou a conexão dele. Vou esperar ele voltar. Bruno, deixa eu falar com ele aqui no WhatsApp. Ver se ele volta. Pronto, aí, voltei, Aninha. Tá me vendo Voltou? aí? Tá Pronto. preto agora. Tá Tá tudo preto? escuro a tela. Tá me vendo? Tá tudo escuro? Desiste de nós não, gente. Diminui não. 11. Não tô te Mas vamos vendo, lá, Bruno. eu tô te vendo. Para mim, Você você tá em preto. tá, Tá tudo preto. para mim você tá parecendo normal. Pessoal, compartilha aí se vocês estão vendo o Bruno, porque eu não estou vendo o Bruno aqui. Pra mim não tá aparecendo ele na live. Você não tá aparecendo a sua imagem, Bruno. A minha imagem, É, não tá aparecendo você, tá tudo preto. o pessoal tá aqui tá dizendo que tá normal. É, que tá normal. Então vamos seguir. Vamos seguir, sem eu te ver É. mesmo. Não tô vendo você, Bruno. Que estranho falar com você sem te ver. Então, eu tô te vendo normal, cara. Para mim tá tudo normal, tá tudo certo. Vamos que vamos. Vamos lá. Qualquer Então tá, coisa, gente. Quero começar compartilhando com vocês como que eu conheci o Bruno, né? Porque chegamos nessa live, né, Bruno? O Bruno é isso profissional, aí. como ele é, né? E que entende do assunto, né? Que domina o assunto. O Bruno, ele me viu num certo dia numa apresentação da reunião que eu participo toda sexta-feira, que quem me segue aí vê que eu posto as reuniões de sexta-feira. E aí o Bruno, ele fez uma análise ali do meu perfil bem rápida, mas muito assertiva. E aí eu falei, Exato. uau, esse cara manja mesmo. Fiquei até assustada na hora. Mas eu falei, que demais. Foi um assustado positivo, tá, galera? Eu falei, cara, ele manja muito do que ele fala. E aí eu falei assim, Bruno, vamos marcar um café um outro dia pra gente conversar, porque de fato ele falou coisas sobre mim sem nunca nem ter conversado comigo. E aí ele falou que faz análise de perfil comportamental, né, Bruno? E aí ele falou algumas Isso. coisas sobre mim e que eu falei, nossa, faz sentido. E aí a gente teve outras oportunidades fora dessa reunião de conversar. Fizemos algumas sessões informais de terapia, né, Bruno? O qual ele me deixou assim, todas as vezes que nos encontramos, ele me deixou bem reflexiva. Que é, acho que, bem o seu trabalho, né, Bruno? É levar a pessoa ao conhecimento do que ela precisa fazer, do que ela precisa melhorar, e que ela reflita sobre isso, né? Não é o que você vai falar, o que ela tem que fazer. Ela vai refletir sobre o que você fala, certo? Eu adoro provocar as pessoas, Aninha. É o meu talento, é provocar as pessoas para que elas saiam desse lugar que elas estão naquela zona de conforto. Geralmente, eu tenho uma percepção de entender como a pessoa está funcionando através do corpo ali, ou através do que a pessoa está falando. Muitas das vezes, o nosso inconsciente, nossas emoções, nossa forma de agir, pensar, existe assim algum reflexo, há uma compreensão de entender essa forma de como você vai conseguir resolver os seus problemas, ou o que está travando a sua vida. Quando a gente fala sobre dedo podre, está muito ligado à questão ali da energia pessoal da mulher ou do homem. Se a mulher está mais com aquela energia mais masculinizada, não sei, tem mais masculino dentro dela. Então dá para perceber que ela não está conseguindo se conectar com os homens, porque ela está sendo esse homem dentro dela. Não é uma questão de gênero, tá? Quero deixar isso claro. É uma questão mais da energia pessoal. É uma conexão que ela, se você busca alguém para um parceiro, uma parceira, é importante entender o que está dentro de você, o que está ferido dentro de você. E essas feridas inconscientes reverberam no dia a dia. Pode ser essa conexão com seu pai, com os relacionamentos que não deram certo, várias outras questões podem estar interferindo na sua vida.
promessas, sonhos, desejos. Então, tudo isso pode estar correlacionando as dores que estão dentro daquela pessoa. Então, para mim, é muito mais fácil identificar logo, rapidamente, se a pessoa está travada, se ela está com dificuldade de ter essa, vamos dizer, essa harmonia, esse equilíbrio pessoal para que ela atraia um parceiro ou uma parceira que ela busca, o ideal, que ela pensa e busca. E, geralmente, quem tem problema, assim, disfuncional, né, vamos falar assim, há uma disfunção dessas emoções internas, acaba atraindo só pessoas problemáticas, né? O aleijado junto com o problemático. Então, o Felipe aqui fala sobre o corpo fala, não é sobre o corpo fala, tem sim aquela linguagem do corpo fala, mas existem linguagens mais profundas do inconsciente. A linguagem do corpo fala é mais ali no dia a dia. Estou falando de linguagem mais presente ali dentro daquela pessoa. Então, é importante nós compreendermos que existe sim uma linguagem por trás, existe sim um trauma, existe um bloqueio que é possível você acessar, é possível você quebrar essas alianças que levam você a ter resultados negativos na sua vida. Então, quando você passou por várias relações com problemas, com dificuldades, ou até relações que houve frustrações, houve promessas não resolvidas, muitas das vezes você estaria nesse inconsciente, estaria ligado nesse inconsciente com pessoas que estavam também com problemas, porque existiam problemas dentro de você. Então, quando a gente fala sobre relacionamento com alguém, mas está muito também a relação consigo mesmo, tá? Muitas questões que estão dentro de si. Então, a gente pode abordar esse assunto. Deixa eu ver aqui a pessoa colocando. Eu percebo que, às vezes, quando a mulher faz o papel dos dois, mãe e pai, ou quando vê o casamento dos seus pais com alguém em divergência. Sim, pais nossos espelhos, né? Nossos pais nossas identidades, é aquilo que a gente tem sobre relacionamento amoroso. É a primeira forma de a gente ver relacionamento amoroso. Isso sim pode ter um problema na sua vida, tá? Isso pode ter um problema nas questões do seu dia a dia. Então, entender as memórias, que a gente fala, coisas que marcaram sua memória, que a gente chama isso de coisas memoráveis, né? Que ficaram presentes dentro da sua memória, pode interferir sim no seu dia a dia, porque você vai repetir aquele padrão que você traz da sua família. Como é que foi o casamento dos seus pais? Como é que foi a sua relação, você mulher, com o papai, que foi o seu primeiro amor? E eu vou falar sobre isso hoje. Como foi essa relação com o papai, com o masculino? Ou o homem, como foi essa relação com a mamãe, que foi a primeira mulher, primeiro feminino? Então existe sim aí a fase da sexualidade, aí vem Freud falando, Reich, outras linhas falando sobre isso, mas primeiro Freud, falando sobre essa questão da a primeira sensação da sexualidade, com quem essa pessoa se relacionou, se é com o papai e a mamãe, ou quem criou, tá? Não é só o pai ou mãe biológico. Legal aí o que a Jéssica compartilhou. Jéssica, primeiramente, amiga, muito obrigada por estar participando da live, por mandar sua dúvida Legal. aqui. A Jéssica, ela tem uma vivência muito parecida com a minha, viu, Bruno? Que ela também é mãe solo, né? A maior parte do tempo ali ela não tem o pai presente. Então, o Bruno, gente, o primeiro gatilho que ele me despertou, assim, a primeira reflexão que ele me despertou foi quando ele falou assim: o seu masculino, é perceptível que o seu masculino é muito mais alto que o seu feminino. E eu nunca tinha ouvido falar sobre masculino e feminino, que nós temos esses dois lados em nós e que precisa estar em equilíbrio para que a gente encontre uma pessoa que também esteja em equilíbrio e não desequilibrada, né? Porque o Bruno até já me orientou que uma pessoa que está com o masculino muito alterado, né, lá em cima, eu vou encontrar um homem com o feminino também alterado, né? E aí Exatamente. Né, Bruno? Exatamente. Porque vamos falar sobre ativo e passivo. A energia passiva, feminina, energia masculina, ativa. E quem tem essa energia ativa, emocionalmente falando, eu faço, eu que vou fazer as coisas, não dependo de ninguém, eu que pago as contas, eu não vou querer que ninguém faça por mim. Eu resolvo a minha vida, sou homem e mulher ao mesmo tempo. Né? Uma independência assim ao extremo, não que independência é ruim, mas é uma independência ao extremo comportamental. Há uma disfunção nessa independência. É uma forma de afastar alguém que poderia ser muito agregador na sua vida, alguém que pode agregar na sua vida numa correlação mais profunda e marcante.
para que essa aliança seja leve e clara. Como é que eu vou me relacionar com alguém que tem um masculino tá totalmente desorganizado, ou feminino também totalmente preso, acorrentado? Não há como ter uma relação leve a uma relação de conflitos problemáticos. Então, é difícil correlacionar alguém esteja se relacionando com outro quando está em desequilíbrio, tá? Aqui a questão é o equilíbrio da ativo e passivo, como trabalhar isso e como entender isso com profundidade. Como eu vou conseguir organizar essa parte emocional dentro de mim para que eu possa estar junto com alguém. Vou dar um exemplo para ficar mais claro, tá? É o seguinte, quando você tem a emoção dominando a sua mente, a sua razão fica fica no lado secundário. Quando a emoção domina você, você vai agir daquela forma que você aprendeu a vida inteira emocionalmente. E você vai ver aquela pessoa, você vai sentir alguma coisa por ela. Então, é a sua emoção que está falando sobre você e o que você está querendo. Só que a razão, ela não vem para organizar e equilibrar suas emoções. Ela fica de lado, ela não existe. Aquilo que a gente chama de amor cego, aquela paixão cega. Eu vou me jogar nessa relação. Não sei quem é essa pessoa, mas eu me identifiquei com ela. Então, esse jogo, esse mergulho emocional, é um risco muito grande que todas as pessoas passam, porque houve uma identificação que ela nem sabe, que geralmente é inconsciente, porque ela viu o movimento da pessoa, ela se identificou com o movimento daquela outra pessoa, e ela quer se jogar, ela quer mergulhar naquela paixão. E não que eu sou contra as paixões, mas é importante entender que a razão, ela veio para conter a emoção, ela veio para organizar as nossas emoções. Então, é um perigo muito grande você mergulhar emocionalmente numa relação e depois se frustrar. E é exatamente as pessoas do dedo podre, porque sempre mergulha em relações que geram paixões, que depois se frustram e depois não querem se relacionar mais com ninguém, e aí começa a se tornar autossuficiente. É só para entender um pouco sobre essa questão. Certo, Bruno. A Jéssica mandou uma outra coisa aqui, ó. Ela falou o que acaba, às vezes, Bem certinho. atrapalhando essa autodependência, até mesmo em compartilhar tarefas, né? Eu acredito que a gente, né, como dominante ali, como sempre estando como líder, o chefe da casa, eu falo por experiência e acredito que seja experiência de muitas amigas, porque acho que semelhante atrai semelhante, Bruno. Eu não sei se isso está envolvido na parte assim da sua terapia, mas eu percebo que quando eu te dei a ideia, né, de fazermos a live voltada para isso, tá fazendo tão bem para mim, e eu tenho tantas amigas que estão à minha volta que precisam dessas informações, porque a gente, para não acabar falando assim, nossa, eu não acredito mais no amor. Hoje eu estava fazendo uma reunião com uma pessoa que ela falou exatamente isso para mim, Bruno. Eu tô muito feliz sozinha, Ana. E você sabe, você vê, olha que a pessoa não tá feliz sozinha. Eu tô Não muito tá, bem resolvida. tá Eu iludida. falo assim, mas será que tá mesmo? Se você encontrar uma pessoa assim, o jeitinho que você gostaria de encontrar, com as qualidades, com os valores e princípios, será que você não gostaria de ter alguém? Aí a pessoa pensa, sabe? Parece que ela, para não criar expectativa, já tá tão cansada desse dedo podre, que ela fala assim para ela mesma, para Exato. convencer ela mesma de que, olha, eu tô bem sozinha do jeito que eu tô, eu não quero ninguém, tô muito bem resolvida, dou conta da minha vida sozinha. Então, é isso que a terapia tem trazido para mim, e eu abri essa live, Bruno, pra gente trazer para essas pessoas que, assim, tanto homens são pais solos, o Rafa é um pai também, sim, é um amigo, que tem a guarda compartilhada, que é solteiro. Então, eu chamei pessoas para terem essa experiência com você aqui, um pouco, né, dessa experiência que eu tenho o privilégio de ter você como meu terapeuta, para que elas vejam que há uma luz no fim do túnel. Gente, vocês não precisam ficar solteiros pro resto da vida e desacreditarem no amor, né, Bruno? Porque existe uma forma de você não mudar o outro, mas de você mudar a sua perspectiva, olhar para dentro de você, porque está em nós, né, Bruno? O nosso poder aqui está de mudar nós mesmos. Né? Então, quando você fala sobre semelhante atrai semelhante, quando eu vou pegar esse gancho seu, quando você vem abordar sobre isso, vamos falar sobre o inconsciente. A gente tem uma construção dentro de nós, e essa construção tem coisas que a gente não acessa, mas
quando existe alguma coisa que reflete que está no nosso inconsciente, na outra pessoa, a gente vai criar uma relação com ela, vai querer se conectar com ela. E se dentro desse inconsciente tem muito problema, muito sofrimento, e caso de abusadores, no caso não abusadores sexuais, mas abusadores de, vamos dizer, pessoas tóxicas, Psicológicos, emocionais. psicológicas, exato. Quando eu tenho já acostumado com esse tipo de persona, né, que vive nesse modo, eu também vou acabar me encontrando de novo com essas pessoas. Por quê? Porque está ali dentro do inconsciente, ainda não foi resolvido essa questão. Preciso primeiro resolver essas questões que estão no inconsciente. Eu chamo isso do eu, né, cada um tem vários, que a pessoa está presa ainda nessas questões, como se relacionar com outros. Então, eu vi uma outra pergunta aqui, tá? Ela falando sobre o que é ser independente, até onde eu posso ser independente e onde estou o meu feminino. Eu vi essa pergunta aqui, vamos puxar aqui para você ver, que foi bem... Aqui, ó, o Rafael escreveu. Qual o limite para a mulher independente manter a sua independência sem exagerar no masculino? E qual o limite quando o feminino... Antes dela, tem uma pergunta do Rafa. Qual o limite para a mulher independente manter sua independência? O que acaba, às vezes, que atrapalha a autodependência. Então, vamos lá falar sobre o que o Rafael... Quanto ao feminino, quando ele não tem... Vamos falar o que o senhor Rafael disse, tá? O que o Rafael quis dizer é o seguinte: qual é o limite para a mulher independente manter independência? O que a gente precisa entender? Existe movimento ativo e passivo. Não dá para você mudar as suas mulheres que serão mais ativas, mas não quer dizer que você não tem passividade e que você não tem atividade, quem é passivo, né? Então a gente tem isso. Agora de uma maneira saudável e natural, infringir os equilíbrios das emoções. Então, quando a gente coloca, vamos dizer, uma manutenção do meu masculino junto com o meu feminino, eu vou entender como eu posso equilibrar essas minhas energias internas. Eu posso colocar uma razão, uma qualidade que eu posso organizar, ter um controle sobre tudo isso. Eu tô te vendo, acho que a sua internet às vezes está oscilando, mas eu estou vendo certinho aqui. Mas eu vou só responder certinho sobre a pergunta do Rafael. Então, Tá. que às vezes a sua está oscilando, não sei se você está me vendo direitinho, mas eu estou vendo você certinho. Mas vamos lá. Tá. Sobre essa questão do ativo e passivo, a pessoa tem que autoanalisar. Eu sou uma pessoa mais ativa, eu não dependo dos outros para fazer as coisas, sempre estou me movimentando para resolver os meus problemas, então eu sou uma pessoa mais ativa emocionalmente falando. Seja homem ou mulher. Ou homem, eu sou uma pessoa mais tranquilo, mais pacífico, deixa as coisas acontecendo, então eu sou mais pacífico ou eu sou mais ativo. Vice-versa, como homem ou mulher. Quando você se analisa, você vai perceber que precisa momentos para ativos e momentos para passivo. O que atrapalha? Aí que é o X da questão. O que atrapalha é a prisão emocional. Eu quero ficar como ativo, eu quero ficar como passivo. Então, aquela necessidade profunda, marcante dentro da pessoa, querendo ser ativa toda hora, ela está extrapolando as funções, ela está no além do que é necessário. E ela está, talvez, interferindo a forma de agir durante o dia. Então, a gente chama isso de dependência emocional. Eu dependo emocionalmente ser a mais forte, ser a pessoa que resolve tudo. Eu dependo emocionalmente mostrar o meu empoderamento. A dependência emocional que gera uma prisão. A partir que você quebra essas alianças com a dependência emocional, você começa a construir uma outra forma. A minha razão que está comandando a emoção. Eu fui até o nível onde eu poderia ser ativo. Agora eu preciso ser passivo. Porque aí você vai conseguir equilibrar o ativo e o passivo internamente. É lógico que não é tão simples assim. Precisa ser um trabalho, um tratamento. Mas é exatamente por aí, tá? E Ficou aí, claro, o Aninha? Rafael complementa assim, ó. E qual o limite do homem quando ele tem que ter o feminino sem deixar o masculino dele seu papel de homem? Então, vamos lá. Se O você homem... citar, por exemplo, um homem com um feminino saudável, que ele não vai deixar de ser homem porque ele também está exercendo o seu lado feminino. Sim, perfeito. Então, Você consegue dar um quando a gente fala... da gente? Sim, sim, sim.
por exemplo, o lado ativo é o que busca o dinheiro, que busca os recursos da vida, aquele que precisa colocar dinheiro em casa. Então, um homem muito passivo, ele espera que outra pessoa faça por ele. Ele tem essa dependência que alguém resolva esse problema por ele. E aí ele vai buscar uma mulher assim. Então, esse é justamente o perigo de um homem passivo. Ele não pode ficar nesse lugar, porque a função dele é buscar também essa Prover. independência, prover, ser o provedor. Então, mas para isso ele tem que entender por que ele fica tanto tempo preso, como pacificamente falando. Por que ele fica naquela zona de conforto, querendo que tudo venha nosso vosso reino? Isso também faz mal para esse homem. Ó, Esse eu homem acho que também sofre em essa relação a pergunta do isso. Rafa, Bruno, desculpa te cortar. A pergunta do Rafa, acho que Não, ele quis tranquilo. dizer qual é o limite do homem quanto ao feminino. Eu acredito que possa ser assim, dando um exemplo, daí você me corrija se eu estiver errada, Bruno. Por exemplo, o homem, ele pode ajudar a mulher nas tarefas de casa, isso ele está exercendo o lado feminino dele e não está deixando de fazer cumprir. Seria um exemplo, Bruno? Assim, vamos lá. Vamos lá, assim, o papel do homem, a função do homem é ser mais ativo, trazer, a A função do provisão. caçador, aquele que, o caçador, aquele que vai trazer, vamos pegar lá sobre o inconsciente mais antigo, tá? Sobre lá nos primórdios, o homem caçava a comida, onde a mulher estava lá para fazer que esse alimento tivesse qualidade, tivesse esses recursos tivessem uma parte profunda. Então, esse caçador, esse instinto caçador interno, existe em todos nós, mesmo homem e mulher, está no nossas memórias ancestrais. Então, existe sim esse caçador. Então, se o homem não está acessando esse caçador, ele vai ter problemas de prover. Ele não vai conseguir trazer recurso para casa. Ele vai ficar preso sempre na necessidade de dizer que ele é a vítima, que ele nunca é a pessoa que vai fazer as coisas acontecer. Então, isso a gente chama de vitimismo natural. Ah, comigo não dá certo, as coisas não vão para frente, eu não vou conseguir. Aí começa a vir um fracassado. Eu sou fracassado, eu não sou competente. Então, ele entra no jogo do vitimismo e da incapacidade. E aí ele sempre coloca alguém para resolver esse problema para ele, que seria uma mulher autossuficiente, uma mulher que resolveria. Então, você vai ver muitas relações assim, mulheres que pegam homens que dependem financeiramente ou de tomar alguma atitude, tá? Então, existe todo esse jogo, sim. Agora, o que é acessar o inconsciente e desbloquear isso? É algo que está dentro de todos nós e entender que isso faz parte do nosso processo evolutivo, tem dentro das nossas memórias, e a gente pode colocar isso em ação e movimento, pode colocar isso para que isso exista durante a vida. Então, vamos falar sobre empoderamento, tá? Que é importante falar sobre a palavra empoderamento aqui. Eu, como expert, eu sou a pessoa empoderada nesse lugar. Eu sou, vamos dizer, a autoridade. Quando eu me torno a autoridade que eu estou falando, eu coloco a minha energia ativa nesse lugar. Eu sei o que estou falando, eu sei como deve resolver e o que eu tenho que fazer para resolver as questões. Então, quando eu me coloco nessa posição, aquilo que Freud falava sobre o superdeus dentro de mim, eu sou o Deus em ação, eu sou a força que movimenta tudo isso, eu me coloco nessa energia mais ativa. Esses problemas, eu vou colocar proteção nessa família, Certo. tá? Tá me ouvindo, Bruno? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Certo. Tem quando é o contrário, a pessoa é muito racional. Beleza, ótima pergunta. Geralmente a pessoa mais racional, ela tem mais facilidade de lidar com as emoções. Só que ela não tem paciência pessoas que têm um emocional muito, muito assim, ativo, muito presente. Então, ela também tem que perceber que ela precisa entender que a outra pessoa não funciona como uma pessoa muito mais razão, mais racional ativo. E quando a gente entende isso, faz a diferença. Por quê? Porque a pessoa, mesmo ela racionalmente falando que ela consegue colocar as coisas no eixo, ela pode estar numa posição do narcisista, aquele que manda e controla tudo.
Então, o perigo de uma pessoa muito racional dentro de uma relação é ser narcisista, de querer sempre colocar tudo que ela pensa, o que ela acha, e tem que ser daquele jeito. Então, ela coloca sempre a razão como soberba. Eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou mandando, então segue o que eu estou falando. Então, aí é um outro lado do jogo que pode acontecer, né? Tem de pessoas narcisistas mais racionais, porque elas têm menos necessidade de ficar no jogo das emoções, mas ela coloca as pessoas presas onde ela quer. E aí isso a gente chama também de prisão, a pessoa presa no jogo da forma que eu penso. Tá bom? Oi, Ana, você está me Certo. ouvindo Tem aí? uma outra pergunta agora, do Fico. Você acredita que essa autossuficiência que hoje é tão espalhada pode gerar no futuro de pessoas amargas? Por causa de ser tão adulto, tão autossuficiente ao ponto de se isolar? Então é aquilo que eu te falei, acho que deu o exemplo da minha amiga, né? Ah, não, tô tão bem assim, sabe? Já, nossa, tô bem com a minha vida profissional, pessoal, financeira, não preciso de ninguém. Acho que essa pergunta Que, se refere mais ou menos a a isso, do pessoa, Francisco. então, vamos lá. A falta de permissão de ter um relacionamento, é importante a gente ter percepções sobre o que a gente está falando aqui. A percepção faz a pessoa ter mudança. Não adianta a gente ficar entregando conteúdo se não há uma real percepção do que a gente está querendo dizer aqui. Porque se a pessoa não tem permissão para seguir em frente ou ter uma relação saudável, porque ela tem dores, traumas, e é mais fácil ela ficar realmente, que a pessoa falou, mais amarga, mais ruim. Então, assim, quando você está amargo e não está aberto à relação, você não se permite encontrar alguém, você não se permite ter uma família, não permite se conectar, desenvolver uma relação a dois, ter uma relação mais leve entre duas pessoas, não se permite ter uma sexualidade ativa. Tem várias. Nossa, se eu abrir o leque aqui, assim, é um monte de coisa. E a falta de disposição também de encontrar alguém para ser feliz. Então, o dedo podre, muitas das vezes é mais fácil eu procurar relações rasas, relações problemáticas que não vão dar certo. Isso está muito ligado ao podre, porque a pessoa não está no nível de permissão de ser feliz. O nível de permissão de encontrar alguém que acolha um ao outro, que cria uma aliança, cria um alinhamento mais profundo de propósito, além do que a falta de ambição do casal. Pode atrapalhar muito também o propósito de vida, porque a falta de ambição do casal atrapalha esse casal a ter um objetivo maior nesse mundo, que aí pode ser projetos, construções, casa, carro, apartamento, viagens sociais, aí vai além. Aninha, eu acho que o senhor está um pouco Certo. E travando. Bruno, tá travando O meu está mesmo? normal, que o senhor eu vejo o pessoal reclamando aqui, mas vamos lá. Ai, meu Deus. Bom, eu quero fazer uma pergunta, porque tinham me mandado algumas perguntas no WhatsApp. Como se livrar, então, do famoso dedo podre? Eu consigo identificar, por exemplo, eu que tenho um masculino muito alto, como que eu identifico a problemática que eu falo assim, nossa, meu, essa pessoa é BO, né? É problema. E eu me desvio dela e me permito, como você falou, né? Me permito viver um relacionamento saudável. Porque muitas vezes a gente está entre o certo e o errado, né, Bruno, na nossa vida. E nós mesmos provemos a escolha errada. Às vezes, alguma característica, seja física, emocional, o que for, da pessoa, e a gente fala assim, nossa, é essa. Não, e não era aquela, era a outra. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você, Aninha, só para você ter clareza sobre o que eu estou dizendo, tá? Entre 10 pessoas para você escolher, você vai escolher o mais saudável? Sim ou não? A verdade é que normalmente eu não escolho a mais saudável. Exato. Por quê? Por que isso? Porque a falta de percepção, é importante entender, a falta de percepção de se permitir ter uma relação saudável com o masculino.
Então, quando a gente entende que a minha relação com o papai era uma relação muito ruim, papai tinha problemas e tudo mais, ou papai era um ídolo que eu não vou conseguir, eu sou tão fiel a esse papai que eu não consigo quebrar essa aliança com o papai, eu não tenho permissão nenhuma de encontrar uma pessoa maravilhosa, um homem maravilhoso, vamos dizer assim, no seu caso, que busca um homem maravilhoso. Então, uma falta de permissão no seu inconsciente, de ir encontrar essa pessoa incrível para a sua vida. Então, é importante entender que essas feridas lá atrás vão bloquear, vão engessar você para encontrar alguém num público, num lugar social, para você criar uma relação com uma pessoa mais saudável, porque você é como se fosse fiel àquela história, aquela coisa que marcou e ficou memorável na sua vida, seja com o papai e seja com outras relações negativas na sua vida. Então você vai entendendo até perguntaram sobre existe constelação para casal. Sim, existe constelações para casais, mas depois eu falo sobre isso. Mas entender esse inconsciente faz total diferença, tá? Entender o que passa dentro de você, ou de quem você está buscando, você precisa saber se você está se permitindo ser feliz o suficiente para ter uma relação muito profunda e marcante com alguém para você amar. Porque geralmente você tem permissão com o ruim, não com o bom. Já percebeu essa loucura dessa galera? Mas não com alguém bom, alguém saudável o Coisa, né? suficiente. Só comigo, como eu falei, nós mulheres normalmente comentamos muito sobre relacionamentos, né? E aí eu percebo que não sou só eu e que é inconsciente. Quer dizer, era até eu te conhecer, né, Bruno? Porque eu já fui um divisor de águas na minha vida, né? Depois que eu te conheci, Sim. até brinquei com você. Falei, olha, antes de eu conhecer alguém, eu falei assim, olha, primeiro passa com o Bruno. Ó, o Francisco tem uma outra pergunta que, na verdade, está compartilhando. Vejo pessoas hoje se apoiando em um grupo de pessoas e elas se identificam na sua autossuficiência. O famoso grupo da Luluzinha e do Bolinha. Beleza, essa é uma percepção, tá? É a percepção que ele tem sobre a vida. Quando a pessoa está percebendo isso, provavelmente ele também esteja emaranhado inconscientemente em relação a essa questão. Existe sim um grupo da Luluzinha, do Bolinha, mas existe grupos saudáveis. Então, é importante a gente entender as nossas percepções que estão no nosso inconsciente. Faz total diferença quando a gente entende isso, tá? Essa galera precisa entender que para ser feliz é mais importante hackear esse jogo, né? Entender que existe um jogo de emoções, que há coisas que permitem, há permissões internas ou bloqueios. Você não pode estar se conectando. Vamos mudar um pouco de assunto. É a mesma coisa sobre riqueza. A pessoa olha uma pessoa rica, ela tem raiva da pessoa rica porque ela não tem permissão de ser rica. Aí a falta de auto-permissão de ser próspera faz ela travar. Então, são várias questões do nosso inconsciente. Várias questões que estão nos marcando e não está levando leveza para a vida. Então, quando você vê uma pessoa assim, que não tem coragem de falar, de se expor, porque existe traumas ali, existe problemas, existe bloqueios, existe até camadas de bloqueios. E para acessar isso, é importante entender o que está acontecendo lá dentro. Então, eu quero ficar rico, ou eu quero ter uma relação saudável. Tá, você quer, mas existe um nível de permissão de ter isso dentro de você? Será que você acessou esse nível de permissão de encontrar alguém para o que você está buscando? Provavelmente não, se você está tendo resultados negativos. Provavelmente não, tá? A gente correlaciona, então, tudo que a gente vive na fase adulta com a nossa infância, certo, Bruno? Maioria das vezes, não dá para generalizar, mas tudo que é marcante, tudo que é memorável, tende a bloquear ou desenvolver, acelerar. Porque tem os dois lados da moeda. Ao mesmo tempo, tem coisas que te marcam que faz você expandir, e tem coisas que te marcam que faz você travar. Então, é um poder da mente, é um poder das emoções, mas para isso é importante avaliar o que está acontecendo com cada um. Cada um tem questões que está passando durante a sua história, e é importante saber o que está aprendendo a vida da Joana e do José, vamos dizer assim, né? É entender o que está acontecendo na vida de ambas as partes.
Então, isso pode, por exemplo, é, o tal dedo podre, ele pode dado início, necessariamente desde a infância ou desde o primeiro relacionamento que essa pessoa teve na vida. Ela pode, que nem no meu caso, eu tive relacionamentos saudáveis durante a minha adolescência, eu tive 2 namoros que para mim eram saudáveis, que não eram pessoas com o mesmo Legal? perfil comportamental que eu tive depois que tive meu filho, por exemplo. E aí eu notei que foi algo que parece que se rompeu depois. Então, isso pode Uhum. acontecer. É caso a caso, que por isso precisa ser feita uma terapia, para que seja identificado onde que isso ocorreu, quando que houve esse Exato. trauma. Perfeito, Ana. É assim, cada caso realmente é um caso. A gente fala de uma maneira genérica aqui, mas é importante entender o que aconteceu na sua história de vida. Por exemplo, você falou, eu tive relações saudáveis quando mais nova. Então você tinha um alto nível de permissão de ter uma relação saudável quando era nova. E depois que ficou mais velho, aconteceu um trauma que não é uma relação saudável. É importante compreender entender todo o que está acontecendo. Porque se houve um trauma e aí esse trauma falou para você mesmo que agora eu não sei o que eu faço, eu estou travada, eu não consigo ir para frente, eu não consigo me dar bem com as pessoas. Então, é algo assim. Vamos falar sobre trauma para você entender, tá? O que, que acontece com traumas? Traumas são duas formas que formam dentro do nosso cérebro. Quais são as duas formas que geram traumas? Por repetição, tá? Tudo que repete muitas vezes marca dentro de nós, então pode ser um trauma negativo, uma coisa que vai repetindo durante a vida, ou uma coisa positiva, que vai fazendo a pessoa criar um molde ali saudável. E um trauma que a gente chama de impacto. Alguma coisa aconteceu e deu um impacto muito profundo, muito marcante, e gerou uma emoção que envolve toda essa questão. Né? Esse impacto profundo pode trazer esse travamento emocional. E essa dependência, essa prisão emocional, esse impacto. Eu sofri muito aquele dia, eu chorei demais, foi muito forte para mim. E eu estou presa até agora. Eu passo 10 anos da minha vida, até hoje eu estou presa nesse lugar, emocionalmente falando. Então, e aí não deixa a pessoa, o nível de permissão interna, não vai encontrar outras pessoas para ser feliz, porque ainda quer resolver esse trauma lá do passado. Os traumas, o que eu estou querendo dizer, é que a gente chama de milinização. É como fosse uma, vamos dar uma analogia aqui, como fosse uma massa mais dura, concreta, que faz aquilo ficar preso dentro de você. E aí tem que ter um conhecimento para processar isso. Né? Precisa entender como isso funciona para você destravar, desbloquear, é, se libertar, colocar a razão, você controlar mais a sua mente, suas emoções, e ser mais assertivo no que você busca. Certo. Tem uma outra pergunta aqui do Fê Queiroz. Nossa, tá compartilhando bastante coisa, Fê. Obrigada pela participação. O processo de desbloqueio é no estado de consciência alterada? Pode repetir, por favor, para eu entender? Eu não entendi a Ó, o pergunta. processo de desbloqueio é no estado de consciência alterada? É uma Não, o pergunta. processo de bloqueio pode ser num estado de alteração, assim, pode ser também num estado comum. Por isso que eu falei, repetição pode gerar bloqueios. Ao mesmo tempo, choque. Alguém foi agressivamente com você, ou gerou além do que você é capaz de suportar. O que quer dizer além de você capaz de suportar? Isso chama abuso. Abuso é além de alguém capaz de suportar. Pode ser psicológico, pode ser físico, pode ser o que for. Mas é além do que você capaz. E aí gerou, sim, uma coisa impactante. Se não resolver isso, você fica presa, emaranhada nessa situação. Então, até quando você vai ficar presa nesse lugar? Né? E pode ter repetições que faz você ainda descer o buraco. Aí ficar ainda mais assim. Por isso que a pessoa fala, eu não sirvo para namorar, não sirvo para casar, não nasci para ser feliz com alguém, eu estou bem assim. Quer dizer, tem muitos choques ali, tem muitos traumas ali, travando a vida daquela pessoa. E ela Sim. prefere entrar nesse jogo de proteção. Até é compreensível, porque ela está protegendo uma dor maior. Mas não quer dizer que ela não pode ser feliz com alguém, porque ela não está se permitindo ser feliz os traumas que estão ali prendendo a vida dela, está fazendo ela ficar cega na questão do relacionamento amoroso. Bruno, uma outra pergunta que uma amiga te mandou aqui no WhatsApp, ela tinha perguntado para mim sobre recentemente por um tema, né, que identificou que a pessoa
ela estava era narcisista, e ele abusava, logicamente, ela. E aí ele falava em verdades para ela, de que ela não ia conseguir ser nada, não ia conseguir nada com ninguém, que ela não ia conseguir alguém que assumisse ela com os filhos. E aí eu queria saber de você se esses abógicos trazem algum trauma, né? Porque você acabou de falar o que são os traumas, e se para ela se libertar disso, daí, obviamente tem que ter um profissional competente como você por trás, mas é possível que ela consiga ter um relacionamento saudável pós, né, esses traumas, né, esse relacionamento abusivo que ela teve? Geralmente, relações narcisistas geram muito traumas. Eu trato de pessoas assim, eu conheço, eu tenho já bastante relatos. É a maior dificuldade de quebrar esses laços. Não quer dizer que não se resolva, mas relacionamentos assim com pessoas narcisistas, pessoas que controlam a outra, ela tende a entrar no looping ou no estado de piloto automático. Ela sempre faz, ela é tão marcante aquilo, é tão profundo, e a pessoa tão pacífica vai aceitando, 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 e aí quando acaba a relação, ela continua agindo daquela mesma forma. Sim, Então, e aí, uma relação, dependendo do tempo dessa relação narcisista, né, o tempo que a pessoa ficou, ela também começa a se tornar narcisista, de uma maneira ou outra, inconsciente, porque é a única forma que ela consegue reagir, a única forma que ela conseguiu se proteger. Então, recentemente estava atendendo uma senhora que teve uma relação narcisista. E aí eu falei e aí a gente percebeu o seguinte, que faz anos que o ex dela faleceu, mas ela estava ali falando dele até agora. Ela estava ali colocando ele como um presente na vida dela. Parece que essa pessoa não morreu, porque tão forte foi essa relação de controle emocional, de colocar ela sempre numa posição mais baixa, mais para baixo. Falta, porque o narcisista, ele não permite que a pessoa faça. Ele que faz, né? Ele vai podando a pessoa a não ter permissões na vida. A pessoa não tem permissão a fazer nada. É ela que vai ter que dar o aval final. Então, não é uma relação livre, é uma relação de muito controle. Então, sim, aí isso é para mim, exatamente. E pra, eu já passei por um relacionamento assim, essa minha amiga já passou, sim, eu tenho outras amigas que já passaram próximas a mim, e é incrível ficar numa situação de codependência emocional do sofrimento. isso. Porque Você você fica reconhece que a codependente pessoa e te faz presa. mal, você percebe que o relacionamento ele é abusivo, é destrutivo, só que você mesmo parece que aquela dor é um remédio para você. E você não consegue sair desse looping, como você falou. Cara, tem uma coisa, assim, a dor de estimação que a gente fala sobre isso. A pessoa fica estimando aquilo ali. Ela, tipo, é como se fosse uma paixão, que ela precisa viver nesse lugar. E realmente são laços profundos, são laços mais marcantes que precisa ser acessado, ser desconstruído, para que a pessoa comece a se permitir ter relações mais saudáveis, mais leves, e entender que esse casamento, vamos falar, não só o casamento físico, mas o casamento do inconsciente acabou. Aquele trato acabou, aquele jogo acabou. E enquanto você não quebrar esses laços nas suas emoções, você continua reverberando na sua história de vida essas relações, porque ela fica repetindo dentro de você esse sentimento, você acaba reagindo assim. Aí, até vou falar sobre a cliente, né? Ela tem o dinheiro, parece que ela não pode usar o dinheiro do fulano que já faleceu, mas é o dinheiro dela. Então parece que ela não se permitia ser feliz com esse dinheiro, Nossa, né? Então, estava lá, não estava nem mexendo. Então, você entender o nível de controle do narcisista sobre a vida de uma pessoa. Mesmo depois de falecido, ela continua ali ainda, essa existência da necessidade de viver uma vida controlada pelo outro, e não ter liberdade emocional, não ter liberdade racional para viver e iniciar com mais qualidade. Então, é uma coisa séria, não estou dizendo que não é, mas precisa ser bem trabalhada, precisa ser bem vista sobre esse consciente aí, o que está acontecendo. que legal que a Jéssica compartilhou, Tom. Passei por isso, exatamente como você está falando. Falava que o amor era mim. E hoje encontrei uma pessoa totalmente diferente de tudo e que muitas vezes me cobra por conta da minha individualidade. É aquela questão que você falou de se permitir, lei do merecimento, né? Eu mereço, eu posso ser É, feliz, né? e aí, essa falta de percepção de não se permitir
faz a pessoa buscar o ruim, continuar no ruim, alimentando o ruim. Esse casamento continua internamente, mesmo que a relação acabe, mas lá está dentro. Tem pessoas que quando acaba uma relação, tem gente que fica pouco tempo sofrendo, tem gente que fica muito tempo. Por que a pessoa fica pouco e a outra fica mais? Porque é o nível de dependência emocional que cada um tem. Tem pessoas que ficam mais tempo emocionalmente presas àquela dor, né? Foi uma relação que eu criei várias expectativas e não deu certo. Ok, não deu certo. Racionalmente você coloca equilíbrio, mas a emoção quer continuar dizendo foi injusto, não teve justiça, sofri muito. Então, esse sentimento de justiceiro ou justiceira, de raiva, você fica ainda preso naquele lugar. Já passou, já foi há anos atrás, e você está ainda ali, arrastando isso dentro de você, uma relação que já acabou. E aí atrapalha você ter alguém para viver de uma maneira mais leve, ter uma relação mais saudável. Entendi. E, Bruno, então, pra gente falar assim, pra gente virar, porque é virar uma chave, né, Bruno? É virar a chave pra falar assim, eu me permito ser feliz, eu preciso de ajuda, eu acho que você se permitir a chave virar, pra, né, no ponto de vista que aconteceu comigo, sendo o seu caso de sucesso, é que você despertou um gatilho em mim, o qual me fez pensar, eu preciso de ajuda, que eu já sabia, na verdade, que eu precisava. Mas eu falei, qual? Eu preciso dessa ajuda, em específico sua, e eu me permito ser feliz. E é engraçado, né, Bruno? Quando a gente fala assim, o que você quer ser? Eu quero ser feliz. A gente falar que quer ser feliz e a gente fazer por onde ser É, feliz, há um abismo muito totalmente grande. Porque eu diferente. falo É, assim, isso aí. nossa, mas Ana, é tão fácil você escolher. Se você quer ser feliz, escolha uma pessoa saudável. Mas é tão difícil. Porque eu vivi um relacionamento Sim. narcisista e você falando desses pontos, eu tô há 3 anos separada dessa pessoa e há 3 anos parece que eu ainda devo algo a esse relacionamento. E é louco isso, né? E não devo, né? Acabou O já, 3 anos. narcisista cria essas sementes. É. O narcisista ele faz isso, ele Sim, cria essa semente de controle. Então, é só para sim, e é a pessoa incrível entender, né? como essa chave ela precisa. Mas a gente não consegue, né, Bruno? Eu preciso de você, a gente precisa de um profissional. A gente não consegue Sim. sozinho, porque senão a gente se sabota, né? Então, é importante entender, por exemplo, quando você fala eu quero ser feliz, é um desejo. Mas eu me permito ser feliz, é um controle do seu inconsciente. É diferente, entendeu? Há uma grande diferença nisso. Então, quando você fala, todo mundo fala, eu quero ser feliz, e por que você não é? Porque tem um nível de trava que não está se permitindo ser feliz. Há uma falta de permissão interna. E quando a pessoa não tem essa real percepção e clareza sobre essa permissão interna, ela vai travando, ela vai tendo dificuldade, ela não vai se encontrando mais caminhos. Mas se eu tiver um super desejo, quando as pessoas falam hoje de desejo ardente, desejo visceral, ambição, super ambição, sim, são forças, são energias internas que nós temos, mas vai ter que ver primeiro se algo está te travando, para você se você tem essa permissão de ter ambição profunda, ou de desejo profundo. Porque acontece exatamente isso nas relações, a falta de se permitir estar com alguém, de curtir alguém, ou até ter uma relação conjugal saudável com essa pessoa. Essa falta de permissão atrapalha a vida. Você vai pegar, assim, culturalmente falando, o homem foi acelerado sexualmente, a mulher foi travada sexualmente. Então, a falta de se permitir, a mulher se permitir encontrar a sua sexualidade, ela se permitir ser feliz nisso, é muito difícil para ela, porque ela é pecado, é errado, é muita construção que de travar a vida daquela mulher. Ela não se permite acessar aquilo que é de melhor que ela tem. E o homem acelerou tanto que ele abusou disso, ele fica totalmente, há uma disfunção da sua sexualidade. Então, entender esse processo interno da construção de vida faz total diferença. Se você teve uma construção de vida de vários cabreços, travas, proibições, você vai ver que você tem quase nenhum nível de permissão de ser feliz, mesmo você querendo. Essa é a real diferença de tudo. As pessoas não sabem disso, mas precisam saber que as construções que isso é errado, é certo, vamos dizer, que isso é proibido,
O que quer dizer isso? Não tem permissão, não pode viver isso. Você não pode. Então pode acontecer com os pais, pode ter relações narcisistas também que atrapalham a pessoa de se permitir encontrar coisas positivas. Porque ela fica travada, ela fica naquele jogo da proibição, que isso é do mal, que isso é errado e tudo mais, tá? Não estou entrando no fator da questão religiosa, estou questão da percepção interna de se permitir ser feliz. É isso que eu estou querendo dizer. Eu respeito a questão da É, religião, estou falando sobre outra questão, tá? Porque não é tenho porque a pessoa é aqui um. religiosa que ela Nossa, vai travar a vida compartilhou da uma. pessoa. Certo. Ó, tem uma outra pergunta aqui do. Na verdade, uma sugestão aqui do Fê, que ele coloca aqui, ó. Falar sobre a relação de amor com o pai ou a mãe, que chega a ser uma disputa quando criança. Ele está falando que é o seguinte, é na fase da sexualidade, com a fase que a gente chama que é o momento da sexualidade, onde a criança está sentindo aquela energia de uma maneira genuína naquele lugar. Ela sente alguma cosquinha, algum prazer naquele lugar, ela não sabe o que é. Então essa é a fase da sexualidade, tá? É ali que a gente fala o momento que a criança está acessando esse lugar. Beleza. Nessa fase, a criança ela vai se relacionar com o papai ou com a mamãe. A menina, ela vai ter o masculino que representa a conexão, primeira conexão. Então, ela vai ver se essa relação entre o pai com o pai, se ela é a princesa do papai. Se ela sentir a princesa do papai, ela vai entrar numa disputa inconsciente com a mãe, porque ela é a mulher do meu pai, mas eu sou a princesa. Então, pode acontecer, às vezes, relações de mulheres não se dá bem com a mãe, porque inconscientemente, lá na infância, houve uma disputa de quem mandava mais em casa, quem era a preferida, e tem essa questão. Ao mesmo tempo, o príncipe da mamãe, aquele que a mamãe mais gostava, se conectava, e ele vai desenvolver uma relação mais de sedução. E o corpo, e aí você vai entender sobre corpo, um corpo mais violão é um corpo mais sedutor, não é por acaso, porque foi a forma que aquela criança percebeu que ali é o momento dela, o momento que ela tem uma relação mais profunda em relação à sexualidade. Então ela precisa de estar em evidência, está com seus holofotes. Então aquela criança vai desenvolver o corpo para ficar mais bonito o suficiente, por exemplo, a menina ficar mais bonita para o papai, o menino mais bonito para a mamãe. Então, corpos que têm já um traço mais de violão, mais arrumadinho, são pessoas que geralmente têm mais dedo podre. Por quê? Nossa Senhora, que maravilha! Por quê? Eu vou explicar o porquê. Porque na infância, como eu sou a pessoa mais bonita do papai ou sou a mais bonita da mamãe, eu não quero ser o quê? Ser traída, eu não quero ser excluída, não quero ser a segunda opção. Então, como durante o dia papai fica mais com a menina, aí o que acontece? Quando dormir, esse papai vai dormir com a mamãe, ela se sente excluída. Então, a maior dor dessa criança é a exclusão e a traição. Então, por que eu estou falando isso? Porque pessoas que têm essa energia mais de sedução, ela tanto medo de traição que ela tem, que ela acaba atraindo coisa ruim. Acaba passando mais traições do que o normal. É maluco dizer isso, mas é assim que o corpo se formou. Muito legal. Bruno, meu também que eu queria levar em consideração aqui é que muitas pessoas é, elas perguntam assim, quando eu falei da live, as amigas, meu grupo de amigas perguntaram assim: ah, Ana, fala para ele se existe uma, por exemplo, não é uma bola mágica, mas existe uma facilidade de você identificar um homem saudável ou uma mulher, mas o saudável que eu digo não é o saudável no geral. Então, como a gente estava conversando um certo dia, você falou assim: olha, essa pessoa é uma pessoa com masculino saudável. Existe uma forma de identificar isso para ter um pouquinho mais de assertividade nas escolhas? Existe. Existe sim. Vou abrir o meu curso para ensinar as pessoas a Opa, fazer isso, brincadeira. isso aí, Mas isso vamos lá. aí. É, Mas é existe. bom, bom Existe isso. como. Eu sei que em terapia a gente vai saber, porque nunca tá no outro, né, Bruno? Porque muito que acontece é assim, ó.
E eu falo porque eu sou uma das pessoas que fico muito das pessoas. O seguinte, nossa, mas a outra pessoa não presta. Nossa, mas olha só, escolhe pessoa X e Y. Nossa, eu só atraio. Mas muitas vezes a gente está numa sistêmica, nossa, que a gente não está sendo. Entende, Bruno? Assim, não sei se eu fui clara no que eu estou querendo dizer. Mas assim, muitas vezes a gente mesmo, que a gente está na mesma. Então, como que a gente quer resultados diferentes se a gente está fazendo as mesmas coisas sempre? Então, eu vou agir da mesma forma a todo momento. Se aquela forma que eu estou agindo está dando certo, então muitas vezes eu tenho que mudar dentro de mim. A minha percepção, o meu olhar, o que eu de fato tenho valorizado no outro, o que eu tenho buscado. Mas é assim, vamos falar vamos lá, vou pegar um exemplo para você entender, tá? É sobre como o cérebro funciona para que fique mais claro o que você está perguntando. Sobre jogador de futebol. O cara que é um atleta, super atleta de futebol, jogador de futebol, ele vai passar por várias cenas de como driblar, como passar daquela situação. Então, tudo aquilo vai criando fotografias dentro da mente, e isso vai marcando, e ele vai sabendo quais as melhores jogadas que ele deve fazer e qual a forma de ele reagir melhor. E ele já está no piloto automático, o próprio corpo já se adaptou, a inteligência corporal criou esses movimentos. Então, ele já criou uma auto-performance para isso. Ok, por que outras pessoas não têm essa auto-performance? Porque faltou treino para isso? Pode ser que sim, mas também pode ser que a pessoa não tinha aquilo que eu falei sobre permissão, mas ela não encontrou sobre como ela poderia resolver essa dor. É o seguinte, você está falando, como é que eu consigo avaliar alguém tem um corpo saudável? No caso, não estou falando só o corpo fisicamente, mas uma vida saudável. O cara ou a mulher tem uma vida tranquila, serena, e financeiramente está bem resolvido, está com a cabeça boa. Existe sim, para quem tem uma expertise, ele vai já olhar pela a foto ali, pela aparência, pelo movimento, ele vai conseguir identificar se a pessoa está cagada ou se a pessoa está bem resolvida. Então, é possível você ver isso, né? Entender se a pessoa está nesses dois níveis. Então, eu tenho essa facilidade porque eu trabalho muito isso, né? Eu avalio muito através do comportamento, das reações. Quando a pessoa fala do corpo fala, isso não vai falar no corpo fala, você não estuda sobre isso. São outras técnicas, né? Então, dá para você se identificar quando a pessoa ela está articulando a forma de falar, a forma de se comportar, a forma de agir, a forma de expressar com as palavras, dá para você saber se a pessoa está saudável ou não. Então, dá para você se identificar. Por isso que eu falei, vou abrir um curso, porque isso é um material expressivo, profundo, que você vai acessar o seu inconsciente e vai acessar o inconsciente das pessoas. E você vai ter, assim, um protocolo, um manual para que você possa fazer isso. Porque é exatamente isso que eu estou querendo dizer. Você vai precisar entender melhor isso profundamente. Você vai precisar acessar melhor sobre isso. Então, é um material muito rico, lógico que mas não é tão simples assim. Fala, como que eu vou criar várias fotografias aí na rua que esse é bom e esse é ruim? Não, você vai precisar desenvolver essa habilidade. Você vai precisar trabalhar mais isso, né? Mas na terapia é capaz de eu encontrar resposta para essas minhas questões? Sim, dá para você buscar resposta na terapia, acessar seu inconsciente, preparar o seu inconsciente junto às suas emoções e suas razões para que ele possa te ajudar a acessar outros eus, vamos dizer assim, espelhos, selfies, que aí eu pego o Jung, né? Selfies já preparados, resolvidos, para trazer uma relação mais próspera, feliz, harmônica. Sim, dá para você acessar isso. Certo, perfeito, Bruno. Bruno, tem mais alguma pergunta ou algo que você queira compartilhar sobre, por exemplo, suas terapias, sobre o seu curso? Bom, o que eu estou propondo aqui para as pessoas que buscam essa questão de construir uma relação mais saudável, seja dentro de casa, ou seja encontrar alguém, entender mais esse seu inconsciente, entender mais como funciona a sua mente, como funcionam as pessoas que estão ao seu redor,
vai aconselhar dentro da sua vida a qualidade, né? Então, quando você, esse propósito meu é, assim, criar uma comunidade para que a gente possa falar mais sobre isso, tirar mais dúvidas sobre isso. E essa comunidade pode agregar muito na vida das pessoas. Além, claro, se a pessoa tiver interesse, de fazer uma avaliação. O que é uma avaliação para mim hoje? A avaliação é o seguinte, por que eu não cobro avaliação? Eu vou dar exemplo por que não. Porque eu posso avaliar se a pessoa está propícia para que eu possa ajudá-la. Às vezes a pessoa quer que eu venha até mim e ela não está pronta para receber ajuda, ou não está pronta para resolver os seus problemas. Eu simplesmente ou digo sim, ou digo não. E se eu perceber se essa pessoa está pronta para mudança, aí eu faço o tratamento. Todos os meus clientes hoje, eu primeiro passo por uma avaliação. É uma seleção, sim. Por que é uma seleção? Porque tem muita gente que procura terapia, mas não está pronta para resolver, não está pronta, não está disposta para resolver isso. Então, Não tá eu vou aberta, né, avaliar. Bruno, para receber. Então não adianta, né? Então, não adianta. Então, eu prefiro nem que venha. Ou se vier, eu vou avaliar. Primeiro, eu vou avaliar se está ou não, se está propícia para passar pelo processo. E aí, sim, eu faço todo o tratamento. E aí há casos também, por exemplo, que pode ser mais patológicos, aí eu posso passar para um psiquiatra, posso passar para outros profissionais, que aí também eu vou indicar. Ah, muito bom, Bruno, muito bom. Bom, pessoal, se vocês tiverem, quem está Tá? online, tiver alguma pergunta que queira fazer aqui para o Bruno, aproveitem esse momento, porque o Bruno tem muito que vocês estão vendo. Ele tem muito bem ajudar vocês, ele tem me ajudado muito. Acredito que todos aqui Então, precisam, estão assistindo até agora a live, precisam de alguma orientação, isso. que é muito mais profundo do que a gente imagina, né, Bruno? Exato. Então, o que eu estou aqui? Eu convido a você ou alguém que você conheça que queira realmente resolver esse problema. Mas vai ser uma avaliação gratuita. Essa avaliação, eu vou dizer se está pronto ou não para eu ajudar. Tá? Então, quem quiser me procurar, pode entrar em contato comigo até ali no meu, lá no meu Instagram, dá para mandar um direct e eu posso conversar com essa pessoa e depois a gente marcar essa avaliação, se vai dar ou não, como trabalhar a pessoa, né? Se ela tem condições de seguir em frente. E aí eu estou também com essa possibilidade de montar essa comunidade, eu queria saber se as pessoas também têm interesse, lógico, né? Entender se as pessoas estão querendo se envolver mais sobre esse conteúdo, buscar mais essa questão do dedo podre. E eu também estou agora, Aninha, começar a fazer um podcast sobre o relacionamento do dedo podre. Então, já estou aí me estruturando para que as pessoas participem, perguntem, falar com mulheres, homens que têm essa relação mais complicada, né, durante a vida. E aí cada história pode ser uma identificação, porque cada história né, cada um tem as suas dores, os seus problemas, mas existe aquela que a gente chama de persona. Aquela persona, aquela história daquela pessoa pode ter um outro espelho ali. Alguém que possa também, nossa, eu também acontece com a minha vida assim. Tanto que a gente falou algumas coisas aqui, já teve pessoas que já perceberam que é a vida dela, a vida dele, é assim. Bom? Perfeito, perfeito. Tem aqui E, alguém gente, falando, eu conheço uma galera, vamos fazer uma live. Bora fazer, tá? E eu quero fazer podcast, tá, galera? Pra gente poder falar mais sobre esse assunto, pra gente aprofundar mais esse assunto. Porque sim, o sim. que eu queria E deixar trazer claro mais aqui. materiais até prontos, né, Bruno? Assim, que nem a gente agora Exato. sentiu, é a primeira live, tá vendo o que o pessoal tá achando, quais são as principais perguntas. Isso é muito importante, né, Bruno? Porque o que Sim. acontece, gente? Muita gente, o que eu vejo? As pessoas têm um preconceito de falar, nossa, eu vou fazer terapia, né? Nossa, mas eu não tô com problema, não tenho problema psicológico, eu tô com problema na minha cabeça, tá tudo bem. E aí a pessoa vai maquiando e se sabotando. Então, gente, fazer terapia não quer dizer que você esteja desesperado por algo, mas quer dizer que você está consciente de que você precisa de ajuda. Nós sozinhos não conseguimos fazer absolutamente nada. Então, a gente precisa sim. E o Bruno Até eu tem um terapeuta, até eu conhecimento. tenho, também passo por procedimento de outras pessoas para mim olhar outras questões dos meus pontos cegos. Não é porque eu sou terapeuta que eu também não tenho pontos cegos. Tá livre disso, né, Bruno? Isso que eu queria falar, esse é o tipo de um trabalho que precisa profundidade, né? Por isso que a necessidade de um podcast, por isso a necessidade de falar mais sobre,
falar mais sobre história, porque o que eu vejo hoje é esse processo muito raso, esse material muito raso que as pessoas entregam. E tudo que é muito raso não vai muito longe. Então, realmente precisa se mergulhar mais Se dedicar, né, nessa Bruno? questão, ser mais específico, né? Ó, O uma pergunta do autoconhecimento. doutor Marcelo, o Marcelo Novaes, lá Aham, do nosso grupo. sim. Geralmente, quanto tempo demora uma terapia? E se existe uma faixa de terapia do dedo podre? Bom, faixa etária é uma pessoa que já está propícia a ter uma relação, né? Então, um relacionamento amoroso. Pode ser já na adolescência para adulto e uma pessoa com 80 anos de idade. Eu já atendi senhoras de 80 anos de idade querendo se relacionar com alguém e está tudo certo. Não tem idade para você se apaixonar ou você amar alguém. Agora, o tempo para a pessoa resolver isso, vai sim, claro, o passo que cada um dá. Porque eu falo sobre no terapia que, assim, todo trabalho ele tem um passo a passo. E se você não tem essa percepção dos passos que você está dando no processo terapêutico, você não está entendendo por que caminho que você está indo. Talvez você está indo só porque as pessoas estão te pedindo. E não é, a terapia não é para isso. A terapia é para você entender quais são os passos bem seguros, inteligentes, que você está dando no seu processo, e aí você vai conseguir ir mais longe. Tem gente que vai a modo coelhinho, tem gente que vai a modo tartaruga. Então não dá para a gente colocar o tempo real de cada um. Mas sim, tem uma especificação. Tem gente que pode 5 sessões resolver tudo, tem pessoas que 15, 20, 30 sessões. Vai depender de quem está ali trabalhando e como que a pessoa está propícia ao processo. A gente demora mais. E é normal, faz parte. O Marcos, pela sua presença. A Jéssica também está falando aqui, ó, mas terapia é um autoconhecimento e muita gente julga sem saber. Eu vejo muito isso mais do lado masculino, Bruno. Não sei como que é para você como terapeuta. Eu acredito que o seu público seja a maioria mulher, né? Ou não? Sim, para mim é mais fácil o público feminino. Para mim é mais fácil. Eu consigo me identificar mais com o público feminino. Apesar que os homens, né, tem homens que têm mais abertura, eu não posso generalizar. Mas para mim é mais fácil o feminino, sim. E as Quando mulheres você. busquem mais, não, Bruno? É mais da mulher, assim, Ah, buscar esse a mulher é mais autoconhecimento. inteligente, né? A gente pode dizer que a mulher é mais inteligente que o homem, né? O homem passou, tá para trás. Aquele que acha que sabe tudo, que resolve tudo, mas no fundo não resolve nada. Então, sim, Eu as mulheres estão, acho para que mim, um pouquinho daquele preconceito, assim, meio que o machismo, né, Bruno? porque a pessoa pode, como homem, pode existir um machismo interno ali, que pode estar atrapalhando a pessoa. Ela não se permitia buscar o autoconhecimento para o crescimento pessoal. Então, é muito importante entender que existe sim coisas que te bloqueiam. Está no seu consciente. E se você quer ser feliz, você tem que perceber ou analisar se tem esse nível de percepção para você ser feliz. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, acredito que não. Aqui que falou aqui, Fequeira, falou que conhece uma galera, vamos fazer uma live. Gostou da live, Bruno? Bora trazer essa galera. Por isso que eu falei, esse tipo de conteúdo precisa ser mais profundo, tá? Precisa ser mais trabalhado. Não adianta ficar falando e não estar executando. Então, quando a gente está aqui falando bastante coisas, aprofundando o que a gente está dizendo, é importante também executar isso no dia a dia. Por isso que eu falei sobre ter o que? Um script, um protocolo, uma manutenção, entender o inconsciente, entender as percepções, entender o quanto você pode se permitir seguir em frente, a sua disposição, a competência trabalhada, desenvolvida. Então, há feita para que as pessoas possam seguir um caminho melhor na sua estrutura de vida. Não adianta ficar assistindo um monte de coisa se também não tem um acompanhamento de um profissional que possa
te orientar os passos. Quais serão os seus próximos passos? Que passo que você precisa dar para alcançar a sua vida? Print das redes sociais, viu, Aninha? Bota print para nós aí. Então, Opa! e aí, e aí é importante entender esses passos que cada um pode dar, né? Quando você não tem algo que... O que eu percebo em algumas terapias que as pessoas às vezes buscam, assim, autoconhecimento e tal. Autoconhecimento muito aleatório não tem manutenção e não vai dar resultado, tá? Se você começar a buscar muito autoconhecimento e não aplica, e não sabe criar um script para isso, não vai ter resultado. Não adianta querer achar que vai ser, nossa, eu fui no terapeuta e não deu certo, mas será mesmo que você aplicou aquilo que o terapeuta pediu? Será mesmo que você criou uma manutenção disso? Ou faltou você criar mais essa relação com a terapia ou com o processo terapêutico? Então, é importante que a terapia, além do autoconhecimento, ela te ajuda a ter uma relação melhor consigo mesmo e uma manutenção sobre isso. Porque Sim. você Ô, acorda, Bruno, você tem que até cuidar uma disso. coisa, um parêntese sobre isso, é que a pessoa, ela pensa que, assim, em uma ou duas sessões de terapia vai resolver a vida dela, sendo que, vamos supor, eu com 31 anos, eu tenho uma forma de lidar há 31 anos, que eu tenho já toda uma sistêmica já que eu trabalho em mim, que eu já estou acostumada a ser desse jeito, a fazer desse jeito. Aí eu faço duas terapias com o Bruno, eu falo, nossa, agora eu vou só fazer a escolha assertiva. E não é assim, né? Para você mudar É, todo o processo de vida, pense, com 31 anos eu lido vamos supor, eu guardo um exemplo, vinagre na geladeira, há 31 anos. Aí vem uma pessoa e fala assim, não, mas vinagre não guardo. Não é do dia para noite que a pessoa vai falar, não, não é aqui que guarda, é ali, que eu vou pegar e mudar. Então, por isso que você precisa ter continuidade nas terapias, né, Bruno? Porque você não vai mudar a sua mente da noite para o dia. exato, Aninha. E assim, o que que acontece? A gente chama assim de memória. Vamos dizer, o nosso cérebro, aquilo que está mais preso mais tempo, é o que, se acontecer alguma situação ruim, a gente vai usar aquela memória, a mais antiga. Então, para você usar a memória mais nova, precisa sim de uma manutenção semanal, diária, para que você crie um novo hábito. Falar sobre memória celular. É importante as pessoas saberem sobre isso. Sabe aquele efeito sanfona, a pessoa engorda, emagrece? Sabe por que isso acontece? Não. Porque há uma memória na célula, que se você emagreceu em 3 meses, o seu corpo vai pedir para que depois de 3 meses engordar tudo de novo. Então, para que Caraca. essa memória tenha esse novo molde, tem que passar um ano. Pra você entender? Tem que passar um ano de alimentação para que aquele molde se adapte ao novo corpo. Né? Lógico, tem outras questões que não, eu só estou aqui simplificando, tá? Mas só para entender sobre molde, o molde que está dentro de nós. A gente já tem o que precisa construir novo. Para construir um novo, precisa de manutenção. E a manutenção precisa ser avaliado passo a passo que está sendo dado. Então, realmente, é uma coisa muito mais verdadeira, marcante e profissional. Mas, assim, o quanto que esse investimento é saudável para a sua vida, não tem como nem mensurar esse valor. É um investimento para o resto da sua vida. Depois de 1 ano, 2 anos, você já está em um outro nível de visão. Como as pessoas falam de ciclo, né? A vida não é feita de ciclos. A Aninha do ano passado é a mesma Aninha desse ano? Sim ou não? Não, de Mudou muita forma coisa, né? Então, se mudou muita coisa, a gente tem que ver aonde você mudou ou melhorou, o quanto você pode melhorar, né? Então, esses moldes, eles podem ser, sim, desenvolvidos. A pessoa fala, mas lá no passado estava tudo certo, agora está tudo errado. Então, você está vivendo só do passado, porque o passado, aquele molde dava certo. Agora, você precisa quebrar o molde desse que está atual para construir um novo molde, para dar certo, as coisas começarem a dar certo de novo. perfeito. É, é Perfeito. bem, é bem, é bem profundo o É processo, assim. assunto para mais de metro, para umas 10 lives. Por isso que eu estou Muito falando, bem, pessoal ficando. Tem mais é gente importante, entrando.
Não, então, é importante que todos aí estão participando, que você pode controlar a sua vida. Você pode controlar suas emoções, desde que você comece a acessar melhor o seu inconsciente. Mesmo que você não, que as emoções não estejam mais dominando o que você vai fazer, ou mesmo se esteja procrastinando, travado, né? Ah, eu quero fazer, estou procrastinando. Mas há uma questão ali emocional que está te aprisionando, está engessando você. Ou você está querendo fazer tudo ao mesmo tempo e também está procrastinando, porque não consegue ter foco. Então, é importante você acessar o seu inconsciente e cada eu que está dentro de você, para que você comece a dar as doses certas, de uma maneira mais inteligente, mais acessível, colocar a razão, ajudar a emoção a ter aquele tempero mais saudável, mais leve, mais harmônico, e fazer essa estrutura se dar seguir uma harmonia interna para depois continuar reverberando externamente. É isso. Perfeito, Bruno. Muito obrigada pelos conhecimentos que você compartilhou aqui com a gente na live. Obrigada a todos que participaram. No total, aqui rodaram mais de 100 pessoas. Olha só que legal, né? Sim. Entre entradas e saídas foram mais de 100 pessoas na live. Então, para a primeira live foi um sucesso. Bruno, obrigada por vir aqui compartilhar o seu Imagina. conhecimento. Quero deixar já aqui para vocês um gostinho de quero mais. Quem está aqui na live ainda, vão ter mais lives ou não vão, Bruno? Então, a gente pode fazer mais lives, tá, Ana? Para a galera que está seguindo a você e está me seguindo. E a gente pode trazer, se tiver mais perguntas, né? Se tiver as pessoas que entender um pouco sobre a sua história, pode trazer conteúdos, porque eu quero aprofundar neles, eu quero dar um caminho mais claro, uma diretriz mais leve, até mais inteligente, mais equilibrada para cada um. Então, assim, fica mais fácil a gente ir interagindo com a galera desse jeito. E, cara, estou muito feliz com essa live, muito feliz mesmo. E eu quero, de verdade, contribuir bastante para que as pessoas encontrem um caminho de solução, porque existe. Mesmo que você está aí com 70 anos de idade e não faz anos que não encontra alguém, existe uma solução para você. Eu falo 70, se você é 30, 40, 50, olha, tá tranquilo. É verdade, é verdade. A gente só não pode perder a esperança, né, Bruno? Eu acho que, assim, a gente tem que buscar os meios para os quais a gente quer a solução. Sozinhos, gente, nós não vamos conseguir sozinhos. Nunca. Pense nisso, a gente precisa da ajuda de alguém. E que bom que Deus coloca pessoas capacitadas como o Bruno na nossa vida para nos ajudar. Porque, Bruno, de verdade, sem você, eu nem saberia o que é masculino e feminino. Olha, eu tava por fora, eu tava achando que eu tava arrasando, sendo toda empoderada, mulher que domina, que fala e faz e acontece. E aí eu tava deixando meu feminino de lado. Então aí fica a dica aí do Bruno, seguidor do Bruno. Quem não é meu seguidor, me siga também, quem for só seguidor do É isso Bruno. aí. Vou ter mais conteúdos para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente fez de coração, dedicou esse tempo aqui para trazer esse assunto que é tão importante. Na próxima live, eu espero que vocês convidem mais pessoas para que possam conhecer esse conteúdo tão rico aqui que o Bruno trouxe para nós. Eu quero agradecer todo mundo também, tá, Ana? E eu estou à disposição para a gente fazer uma avaliação primeiro se a pessoa está propícia, sim, de fazer um tratamento. Senão eu vou ter que dizer não para ela, tá? Não é porque é gratuito que vai ser, não, não tem nada disso. É um processo de avaliação mesmo. Aí, E ó, aí eu disse. Oi? as pessoas que ainda estão online, eu vou compartilhar também com alguns que já saíram da live, mas que participaram aqui com a gente, Bruno, para que elas façam essa avaliação com você. Gente, é muito válido. Aproveita a oportunidade, aproveita essa oportunidade que o Bruno está dando uma avaliação gratuita para vocês. Façam essa avaliação, marque com ele, manda um direct para ele, porque foi um divisor de águas para mim e eu tenho certeza que vai ser para a vida de vocês também. Independente se nesse momento vocês estão satisfeitos em estarem solteiros, só que vocês estiverem se casados, se namorando, se noivos, é importante que vocês façam terapia para que vocês estejam saudáveis para vocês
e, consequentemente, para a pessoa que já está do seu lado ou para quem você vier a ter no futuro aí que não seja muito distante, né, Bruna? É isso aí. Todo mundo merece ser feliz. Vamos tirar um print para a gente Claro. Você dar o tira aí, Bruno, tchau. porque se eu tirar daqui, não tá aparecendo o seu rosto para mim. Tá, Aí, eu vou tirar aqui. Pera aí, que eu vou tirar com a canetinha, que eu tenho uma canetinha aqui do celular aqui. vamos lá. Pera aí. Pera aí. Uma canetinha Já mágica. consegui. Obrigada, tá. Muito Essa aqui também, agradeço. Vamos lá. obrigada. Foi uma, uma brincadeirinha só para terminar, Bruno. Eu vi um meme que falava assim: quando você passa dos 30, você vai num encontro, a primeira pergunta que você faz é: você faz dica, pessoal? Qual que era o meme que cortou? Desculpa, que deu uma cortada. Qual que era o meme? O meme era assim, ó, depois do 30, quando você vai para um encontro, a primeira pergunta que você faz para a pessoa é: você faz terapia? Fica a dica, gente. Fica a dica. Fica a dica. Um abraço, galera. Muito Até mais obrigada, aí. Bruno. Gratidão, viu? Fica com Deus. Gente, muito obrigada. Uma Um ótima beijo noite no para coração de você. todos. Valeu, tchau, Tchau, tchau. tchau.